A ideia de usar calor para produzir trabalho é bem mais antiga do que a Revolução Industrial, quando finalmente máquinas assim começaram a ser utilizadas em larga escala. Um dos primeiros exemplos, talvez a primeira máquina a vapor, a Eolípila, foi desenhada no século I por Heron de Alexandria. Bem antes das máquinas a vapor, um modelo de carro baseado nesse princípio chegou até a ser projetado pelo Verbist, mas não chegou a ser construído. Aqui nesse vídeo dá para ver o princípio de funcionamento da Eolípila. Um outro invento dessa mesma época foi uma espécie de panela de pressão que foi desenvolvida pelo Denis Papin em 1679. Para que ela não explodisse, ele colocou uma válvula muito parecida com a que tem nas modernas versões, e quando a pressão interna fosse maior do que o peso dessa válvula, ela levantava, deixava escapar um pouco de vapor e baixava. Foi observando o movimento para cima e para baixo dessa válvula que o Papin teve a ideia de fazer um motor com pistão em cilindro. Embora ele mesmo não chegou a construir, essa ideia depois veio a se transformar, obviamente pelo trabalho de um monte de gente, nas máquinas a vapor. E foi mais ou menos nessa época que a termodinâmica iniciou seu desenvolvimento como ciência, tentando aumentar a eficiência dessas máquinas térmicas. Assim, a termodinâmica clássica lida com fenômenos associados aos conceitos de temperatura, calor e trabalho. Embora ela tenha surgido da necessidade de se entender e melhorar a eficiência das máquinas térmicas, as suas aplicações são muito mais amplas e aparecem em diversas áreas da ciência. A gente tem exemplos que vão desde motores moleculares dentro de células até o comportamento de buracos negros. A termodinâmica ela não faz referência às propriedades microscópicas do sistema e expressa as suas leis somente em termos das características macroscópicas. A gente pode tomar um gás como exemplo, onde existe um enorme número de átomos e moléculas se movendo de maneira complexa, interagindo entre si e com as paredes do recipiente. Mas depois de um certo tempo esse que é suficiente para o sistema atingir o equilíbrio, é possível descrever o estado macroscópico do sistema com um número muito pequeno de parâmetros, no caso, pressão, volume e temperatura. Lembrem que cada vez que as moléculas mudam de posição ou de velocidade, o que elas estão fazendo o tempo todo, o sistema passa para outro estado microscópico, mas o estado macroscópico continua o mesmo. Assim, associado a cada estado macroscópico, existe um número muito grande de estados microscópicos. Aqui a gente vai fazer uma série de simplificações para estudar as propriedades térmicas de alguns sistemas. Por exemplo, a gente vai considerar que os sistemas são homogêneos, não carregados, com uma composição química bem definida, não ocorrem reações químicas, são inertes, etc. E como a termodinâmica trata de sistemas e processos que são comuns no nosso cotidiano, isso explica não só a grande aplicabilidade, mas também a familiaridade que a gente tem com diversos dos conceitos que vão aparecer. Então, nessa e nas próximas aulas, a gente vai revisar alguns desses conceitos.